as perguntas. Esperando. Oi, Dimas. Tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Super bem, super bem. Ótimo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem também. Boa! E aí, Você obrigado não abriu ainda para as pelo pessoas, convite. né? Eu estou com o meu assistente aqui, o Dr. Renan. A gente está fazendo os ajustes finais aqui. Ah, tá ótimo. Que eu vou até organizar ali Tá. para não ficar ruídos aqui em Sim, volta. mas o pessoal já está andando aqui. Beleza. Ótimo. Boa noite, pessoal. Sou o Dimas, para quem não me conhece. Sou médico, ortopedista, aqui do IoT Caraguá. E a gente está fazendo essa série de lives em saúde, temas importantíssimos, não só relacionados à ortopedia, mas relacionados, obviamente, à saúde de como um todo. E hoje temos aqui o grande prazer de ter conosco a doutora Rosiele. Ela é oncologista clínica, atua aqui em Caraguá, e a gente vai falar nesse Outubro Rosa de vários temas muito importantes e interessantes sobre o câncer, que é uma doença que assusta, mas por outro lado é uma doença muito prevalente. É a segunda maior causa de mortalidade no mundo, só perde para as doenças cardiovasculares. E, bom, vamos lá. O pessoal está aí chegando, tá? Então, primeiro, agradecer muito a presença de todos, agradecer especialmente a presença da doutora Rosiele. Rose, como eu costumo te chamar, né, Rose? Legal. Fale um pouquinho pra gente da tua carreira, da tua atuação como oncologista clínica, por que que você escolheu atuar nessa área. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, Dimas, e todo o grupo do IoT. É uma honra que estar com vocês nesse segundo Move Live, né? E que venham vários. Então, Dimas, eu acabei, na verdade, eu falo que a oncologia me descobriu, porque na faculdade a gente vê muito pouco oncologia clínica. Na nossa época, nós víamos muito pouco, né? Agora que as grades, curriculares dos cursos de medicina colocam como algo obrigatório. Então, os meus contatos com a área da oncologia foi, na residência de clínica médica. E aí lá eu comecei a trabalhar em um hospital oncológico e desde então eu me apaixonei pela área e daí eu segui essa carreira. Atualmente eu atuo em Caraguatatuba, então estou aqui em Caraguatatuba há 4 anos. Eu atendo no Hospital Regional do Litoral Norte, na oncologia da Unimed e no meu consultório particular. E, assim, até uma das coisas que me motiva muito na oncologia é esse cuidado, esse contato que a gente tem muito de perto ali com o paciente, né? Acolher ele, ouvir ele não só da parte do câncer, mas todas as suas emoções, ter todo o vínculo com a família, tentar promover qualidade de vida. Então, a oncologia me proporcionou enxergar, né, a vida ali de uma forma muito diferente, assim, tentar viver o presente, né, cada dia. Então, assim, esse vínculo que a gente tem com os pacientes é enorme e a gente acaba criando amizade, não só com eles, mas com as famílias também. E isso, essa gratidão de todos acaba me motivando sempre, sabe? Ah, que bacana, que bacana. Realmente é uma carreira, assim, muito bonita. Na nossa área, na ortopedia, a gente tem os nossos doentes crônicos, mas o dia a dia do oncologista, ele realmente, a relação, a proximidade aí com os pacientes, resultados bons, resultados nem sempre tão bons, enfim,
Parabéns realmente pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui em Caraguá. Eu sou fã de vocês, sou fã de vocês. Rose, e bom, É recíproco, Dimas, recíproco. a gente está no mês do Outubro Rosa, né? O mês que vem é o Novembro Azul, são Uhum. os meses aí que incentivam o rastreio dos dois cânceres, que são talvez dos mais prevalentes, né? Mama e próstata. E assim, mesmo depois de tantos anos, essas campanhas continuam válidas, né? Assim, a gente vê um impacto de fato desses meses de promoção da saúde. O que que você tem para me dizer sobre isso? Assim, a importância do Outubro Rosa, do Novembro Azul? Então, o câncer de mama e o câncer de próstata ainda são um dos tipos de cânceres mais prevalentes, né? Eles perdem apenas aí para os cânceres de pele não melanoma. E o impacto de dar o diagnóstico de ter um diagnóstico de um câncer de mama e um câncer de próstata, assim, é muito maior do que o de pele, porque de pele cura ali, muitas vezes só com a cirurgia. Só o que a gente tem percebido e notado? Que os pacientes já chegam muitas vezes com a doença já avançada, então os pacientes não conseguem, em muitas situações, detectar tão precocemente. Então, por isso que essas campanhas do Outubro Rosa, do Novembro Azul, são frequentes cada vez, né? Todo ano, enfim, para motivar essas mulheres e estes homens a fazer seus exames de rastreio. A gente vê que durante o Outubro Rosa e o Novembro Azul, todo mundo corre atrás, porque acaba lembrando que tem que ir fazer seus exames. Porém, ao longo do ano, dos outros meses, tudo esfria, né? E na realidade não é para ser bem assim. A campanha é para incentivar, mas o rastreio é para durar o ano inteiro. E na verdade a política é justamente para incentivar as mulheres e os homens não deixarem de fazer seus rastreios, seja de mama, de próstata ou outros tipos. Porque a detecção precoce ela cura. Então, se a gente diagnostica em estágios mais avançados, aí a cura fica muito mais difícil. Sim, sim. A diferença entre você talvez achar uma doença totalmente localizada e uma doença que já se espalhou para um linfonodo ou eventualmente Justamente. fazer distância. Porque às vezes os pacientes, quando vão atrás, eles já estão com algum sintoma. Na verdade, o ideal é você detectar quando eles estão assintomáticos, Sim, porque aí a chance de cura é muito maior. Né? sim. Quando você tem algum sintoma, é porque a doença já está ou localmente ali avançada ou maior. Quando a mulher começa a perceber algum caroço, é porque esse nódulo já está maior do que 1 centímetro. E se o homem já tem algum sintoma, por exemplo, na próstata, é porque não está uma lesão muitas vezes tão pequena. Então, por isso que o ideal é o rastreio para detectar no período é, mais inicialzinho mesmo possível, que muitas vezes vai fazer só uma cirurgia, nem vai precisar de um tratamento complementar. Sim. Você falou da mama, por exemplo, né, que o autoexame, que acho que também é uma forma de rastreio, mas ele vai pegar tumores a partir de 1 centímetro, que até são aparentemente pequenos. Mas Então, a tomografia, então, ela pega. O que ela pega? Assim, ela vai pegar até lesões que ainda não são um câncer? o que a gente sempre orienta, assim, o autoexame da mama é uma ajuda, né? Ele sozinho não é diagnóstico. E nem é para as mulheres acharem que ele é um exame de rastreio, é mais para elas poderem se conhecerem, notarem alguma alteração. A mamografia é um exame que detecta lesões milimétricas. Então, a gente consegue ver microcalcificações, coisas que muitas vezes a ultrassom realmente não consegue visualizar, né? Então, quando a mama ela é muito rica em gordura, a mamografia é melhor. Quando a mama ela é muito densa, a mamografia sozinha não consegue detectar algumas alterações e ela precisa complementar com a ultrassom. Então, um exame às vezes complementa o outro, mas o exame de rastreio propriamente dito ali, a mamografia, quando a gente não consegue detectar alguma coisa, aí vem com aquele birra de zero, que é para
poder ser complementado com a ultrassom. E muitas vezes esses dois exames, não muitas vezes, né? Poucas vezes, esses dois exames podem não nos dar uma suspeição, fica ali em cima do muro e a gente tem que complementar com algum outro exame. E aí pode vir a ressonância nestes momentos, principalmente quando a mama é muito densa. Tá. E uma pergunta das mulheres, por exemplo, que têm prótese de silicone, que é muito comum hoje em dia. Sim. É o mesmo rastreio? Também a mamografia é o exame de escolha? O que vai guiar mais é a densidade da mama e não necessariamente também a presença de um implante? Justamente, é a densidade da mama. Só que tem alguns casos que, por conta da prótese, fica difícil de avaliar toda a região. Aí, em alguns casos, a gente acaba pedindo ressonância mamária por conta da prótese. Tá. E até é interessante você falar de prótese, assim, principalmente porque às vezes tem próteses que ficam com líquidos ali em volta, né? Então a ressonância ela acaba nos ajudando a ter uma avaliação mais pormenorizada dessas próteses, sabe? Quando a ressonância não, ou quando a mamografia ou ultrassom não dá muitos detalhes, a gente sempre pede ressonância. Eu costumo muito pedir ressonância, assim, quando a paciente tem prótese mamária, porque a mamografia, muitas vezes, sozinha, ela não consegue ser tão efetiva, mas ela nos dá um norte inicial, assim, sabe? Tá. E assim, a mamografia, ela é um exame que eventualmente pode ser um pouco incômodo para as mulheres. Pode. Ela vai espremer ali a mama, né? E nas mulheres que têm silicone, de fato, existe algum risco para De prótese? romper, não, não existe esse risco. As mulheres têm muito medo, mas não. É um desconforto, mas não que vai romper ali a prótese, tá? Então, a mamografia continua sendo o nosso exame padrão de rastreio. Hoje a gente tem a mamografia digital, que não é aquela convencional. Então, a mamografia digital ela não é disponível em todos os lugares, mas ela é menos dolorosa. Tá. Então, a gente pode lançar a mão da mamografia digital nesses cenários. Perfeito. E mais, aproveita e esclarece para a gente se ou não, a prótese mamária aumenta a incidência de câncer de mama? Essa é uma excelente pergunta, Dimas. Porque eu acho que vocês viram nas mídias recentemente, eu não sei se vocês chegaram a ver. Nós tivemos o caso de um SEC de mama recentemente que foi induzida por uma prótese. Ah, Mas, assim, é um caso extremamente raro. Até de um colega lá de Barretos que pegou esse caso. Mas é um caso extremamente raro. A gente até fala assim para os pacientes não se apavorarem, não é que vai ter que tem prótese que vai ter câncer de mama. A gente tem 20 casos relatados no mundo. Então, assim, é extremamente raro, sabe? Que a gente tem que as próteses mais antigas talvez pudesse ter alguma influência, mas as próteses evoluíram, né? Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é justamente se fica muito líquido acumulado nas próteses, porque isso pode gerar algum componente de inflamação ali. O que a gente chama até de seromas crônicos que podem ficar ali, né, pós-procedimentos, enfim. Mas não que a prótese em si ela é um fator de alto risco para câncer de mama, mas a gente tem que ficar tá. atenta, né? Atualmente, assim, com relação às próteses, existem é, vários diagnósticos, né? Eu acho que doenças autoimunes que a gente tem ouvido falar, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas não é algo para a gente se apavorar, né? Eu acho que tem que ser tudo muito conversado com o seu mastologista que está ali acompanhando, porque ele vai saber qual o melhor momento de retirar, de manter essa prótese. Ela deve ser trocada, né? Então, essa prótese muitas vezes não dá para ficar com a mesma o resto da vida, então isso tem que ser muito conversado com o mastologista. Mas nem dá para me te dizer, ó, a prótese não causa câncer, nem que ela é um
um risco tão alto, porque a gente tem 20 relatos de casos no mundo, né? Então é extremamente raro. Perto do número de procedimentos de prótese que são feitos, isso provavelmente. É, isso é insignificante, né? Sim, sim, perfeito. E a partir de qual idade as mulheres devem fazer rotineiramente a mamografia? A partir dos 40 anos de idade. Tá. Então, isso é protocolar. A gente viu agora na última semana que o SUS, antigamente, né, até algumas semanas atrás, o SUS recomendava acima dos 50 anos, mas as sociedades recomendam acima dos 40. E Tá. atualmente foi algo que a gente ganhou no SUS para essas pacientes começarem a fazer acima dos 40 anos. Então, isso foi uma rotina que mudou no SUS. Certo. Nós já tivemos a oportunidade, né, Rose, de compartilhar algumas pacientes, na verdade, com menos de 40 anos, fazendo diagnósticos de câncer de mama, inclusive até igual você falou, fazendo um diagnóstico já tardio, abrindo o quadro com uma fratura patológica do colo do É. fêmur, por exemplo. Então, assim, já vimos pacientes de 30, 35 anos. Como que elas poderiam, assim, existiria em algum caso a indicação de fazer mais precocemente a primeira mamografia, ou seria o autoexame, sabe? O que a gente pode orientar para essas mulheres um pouco mais jovens para evitar uma situação como essa? Isso é assustador, né, Dimas? Porque a gente tem notado cada vez mais diagnóstico de câncer em pacientes extremamente jovens. Primeiramente, a gente tem que atentar se essa paciente tem um histórico familiar importante. Então, se essa paciente já tiver histórico na família não só de câncer, mas de outros tipos de câncer, não só de câncer de mama, mas de outros tipos de câncer, câncer de próstata, câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de cólon, isso pode ter relação com câncer de mama. E, e essas pacientes devem fazer rastreio em uma idade muito mais precoce. Isso vai depender do risco familiar dela. Então, às vezes, essa paciente teria que começar ali seu rastreio, muitas vezes aos 18 anos. Isso se ela tiver alguma mutação genética, né? Então, se tiver histórico familiar importante e você não tem acesso a um teste genético, sei lá, a mãe da paciente teve câncer de mama aos 40 anos. O ideal é que essa paciente comece a fazer seus exames 10 anos antes da idade da mãe, digamos assim, né? Aos 30. Ah, Se essa paciente ela tem um histórico florido e ela consegue fazer um teste e ela consiga detectar alguma mutação, a gente vai direcionar esse rastreio a depender da mutação o mais precoce possível. Assim, os dados, né, epidemiologia e tudo, eles estão aí justamente para a gente entender se futuramente esse rastreio vai precisar ser feito em idades mais precoces. Hoje, o que a gente sabe é que cânceres de mama são muito mais frequentes em pacientes acima dos 50 anos. Então, por isso que o rastreio acaba sendo mais para esses pacientes ali. Então, a gente acaba pegando acima dos 40, né? Mas o rastreio é maior nessa população, nessa idade. perfeito. Mas se a paciente já sente algum desconforto na mama, alguma alteração na mama, esse rastreio, ele deve ser feito antes também. Não tem que ir lá esperar 40 anos, porque mesmo, eu tô sentindo um caroço, mas eu não tenho 40 anos. Não, você deve ir lá fazer também esse exame Idealmente, a mulher deve anualmente passar num ginecologista. no Pra- ginecologista. Inclusive, Papa Nicolau, enfim. E nessa consulta, habitualmente, o ginecologista também faz uma palpação, né, na mama, Sim, axila, associada ao autoexame, é uma boa história justamente. familiar de saúde. Então, alguns pacientes aí talvez venham se beneficiar em rastrear precocemente. Muito, muito interessante. E E vocês, os ginecologistas, eles costumam pedir com frequência ultrassom, né?
Tá, Mesmo ainda não estando naquela idade ali de rastreio, eles costumam já pedir já para ver se detecta alguma coisa. Então, ter seu exame com o ginecologista, a mulher é obrigatória, né? Ir no ginecologista sempre. Perdão, perfeito. Dimas, eu te É, interrompi. Te não, interrompi, perdão. você falou um pouco, alguma coisa sobre o teste genético e a gente vai chegar lá. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente aí, quando a gente for falar das novas tendências e evoluções tecnológicas. Mas a gente está falando então, a princípio a gente falou mais do câncer de mama, por ser o outubro rosa, especificamente da parte do rastreio. E, Rose, mas a gente sabe que tem outros cânceres que são também rastreáveis, digamos assim, né? De maneira relativamente simples. A gente tem o câncer de próstata, que é o exame físico associado ao PSA, né? Pode me Isso. corrigir se eu tiver errado aqui. Mas as colonoscopias, endoscopias, o que que a gente tem hoje de rastreio em termos de saúde pública aqui no Brasil, assim, bem estabelecido? Então vamos lá por partes para ficar mais didático. Mama, acima dos 40 anos, mamografia. Câncer de próstata, o rastreio seria o PSA e o toque retal, ali já aos seus 45 anos. Colonoscopia. Então, a colonoscopia acima dos 45 anos. Isso foi uma recomendação que mudou também recentemente. Tá. Então, colonoscopia para todos acima dos 45 anos. Papa Nicolau, em geral, para as mulheres que estão ali já na atividade sexual, dos seus 25 anos até os 69 anos, mas claro que isso pode variar, tá? Essa é a recomendação do Ministério. E a tomografia de baixa dose para pacientes com alta carga tabágica. Então, tomografia de tórax anual, que deve ser Tá, feita. Anual. tá. Tá. Ou então, nós temos próstata e os do colo retal a partir dos 45, mama 40, para os tabagistas, imagino que não tem uma idade, né, para Não. se começar, e o Papa Nicolau, E o Papa Nicolau. colo do útero e etc. E um dado importante do colo do útero, Dimas, é que agora a gente também está fazendo a captura híbrida, né? Tentando detectar se aquela paciente tem o HPV. Então, ela Sim, não tem as células ali, neoplásicas, enfim, mas ela tem um HPV. E tá. aí, o ginecologista, ele acaba muitas vezes indicando a vacinação contra o HPV para tentar melhorar esse poder de carcinogênese do vírus. Então, isso é uma coisa que a gente já até foi aprovado também para ser feita no SUS. Então, os pacientes já vão começar a fazer essa captura híbrida no SUS também. Legal. E tiroide, existe algum rastreio? Ou é só o exame físico e ultrassom? Não, nós não temos um rastreio recomendado, assim, uma orientação a partir de tantos anos. Então, a gente acaba fazendo uma ultrassom padrão, né? A mulher vai no ginecologista e acaba fazendo um ultrassom. Se essa ultrassom vier com alguma alteração que precisa ser seguida, aí vai depender do que vem ali de nódulo. Dependendo do tamanho, da característica desse nódulo, se vai ser acompanhado em 6 meses, anualmente, mas acaba não tendo uma recomendação de idade a partir de quando deve ser feita ultrassom de tireoide. Não, perfeito. E só ainda em relação ao rastreio, o rastreio do câncer de próstata, ele é anual, a partir Ele do é anual. É. anual. E o do câncer coloretal com a colonoscopia? Então, o câncer coloretal ele tem suas variações. Então, paciente que está muito bem, colonoscopia normal, totalmente normal, não tem nada, nada, não tem nenhum pólipo. Esse paciente vai repetir essa colonoscopia ali nos seus 10 anos. Se esse paciente tiver pólipo, e aí depende da quantidade de pólipo, do número de pólipos, às vezes o paciente tem que repetir anualmente essa colonoscopia, porque ele precisa fazer a polipectomia, às vezes dependendo da quantidade, 2, 3 anos ali. Então,
pacientes com pólipos devem ser acompanhados muito mais de perto, porque esses pólipos futuramente podem se transformar ali em um câncer. Então, eles têm que retirar esses pólipos. Perfeito. E a última pergunta de rastreio. Câncer de pele. A gente que está numa cidade onde todo mundo, ou quase todo mundo, se expõe ao sol com uma frequência maior. Existe alguma recomendação em relação a fazer um exame com dermatologista, fazer dermatoscopia, agora tem dermatoscopia eletrônica, enfim. Boa, Dimas, boa pergunta. Câncer de pele é uma coisa que a gente não se atenta muito, muitas vezes, a gente ignora, e que é algo muito frequente, né? Das doenças mais comuns. Então, o paciente realmente ele deve passar anualmente ali num dermatologista para fazer esse exame de toda a sua pele. Quando fazer uma dermatoscopia, se você tem um diagnóstico já de melanoma, então esse paciente deve fazer uma dermatoscopia anual, se ele já teve um melanoma, ou se ele tem um histórico familiar, esse paciente, né, relacionado a melanomas e outras lesões, ou uma síndrome genética, ele deve fazer essa dermatoscopia. Em geral, a maior parte da população é só o exame dermatológico habitual. O dermatologista, com toda a sua expertise, ir lá examinar toda a pele desse paciente. E o ideal é que seja um dermatologista mesmo que tenha um olhar mais para essas lesões de pele oncológicas mesmo, tá? Mas a dermatoscopia só é indicada se tiver alguma lesão suspeita após esse exame físico do dermatologista ou pacientes que já têm histórico de melanoma. Perfeito, perfeito. Boa. Rose, e bom, acho que podemos falar agora um pouquinho então dos testes genéticos, né? Que é algo que está muito em voga também, mas que eu não sei se é considerado um rastreio. Não é um rastreio, né? Não, não é um rastreio. Você não está procurando um câncer, você está vendo se tem uma predisposição. Isso, você vai ver se tem uma pré-exposição. Então, se você já tem um histórico de câncer, digamos, o paciente já tem histórico de câncer, o ideal é que ele pergunte, ele tire essa dúvida com o seu oncologista se ele tem necessidade de fazer algum teste genético para prevenir ele de outros tipos de câncer ou para prevenir seus familiares. Outra coisa é familiares de pacientes que tiveram histórico de câncer, né? Uma paciente tem vários casos na família. Então, quais são as indicações de se fazer um teste genético? Se você tem vários casos, múltiplos casos na família de câncer, e aí seja câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pâncreas, câncer de ovário, câncer de colo. O câncer de colo do útero, ele não é tido como é, um risco para a gente pensar em fazer um teste genético, porque 99% dos casos são HPV induzidos, né? Então, não tem muita relação com a questão hereditária. Mas câncer de endométrio, que é dentro do útero, e aí os pacientes confundem muito, né? Então, endométrio, que é dentro do útero, também se tem vários casos na família, associado com ovário, com mama, com próstata. O onco, né, o, o oncologista que tem essa formação em genética, ele vai avaliar todo ali o heredograma familiar para ver se esse paciente tem indicação de fazer uma testagem genética. Uma recomendação atual é: todas as pacientes que tiveram câncer de mama abaixo dos 50 anos, isso é atual, assim, deste ano mesmo, elas devem fazer a testagem genética, mesmo sem ter outro caso na família. E todos os tipos de cânceres, isso que eu te falei, câncer de mama abaixo de 50 anos. E em qualquer idade, câncer de mama triplo negativo. Então, o oncologista que vai estar lidando com isso, ele tem que orientar seu paciente que qualquer câncer de mama triplo negativo, que é um sobrenome do câncer de mama, em qualquer idade, essa paciente, o ideal é que faça um teste genético, porque ela tem um fator de risco maior de ter uma síndrome hereditária. Certo. E o teste genético
a gente está falando do BRCA1 e 2 e alguns outros testes, né? Mas, assim, talvez a indicação não seja universal por custos, porque talvez no futuro não seja uma tendência todo mundo fazer um mapeamento, um rastreio mais completo para poder se preparar aí para o que pode vir. Então, a gente tem que pensar em muitas coisas, né? Hoje nós temos indicações precisas, é porque apenas 10% dos casos que a gente tem documentado atualmente realmente são hereditários. Então, acaba que a gente vai fazer testes que não vão nos. Se você começar a fazer teste genético para todo mundo, não seria uma indicação, digamos assim, porque só 10% dos casos são hereditários, então por isso que a gente tem as indicações precisas, que é os que têm o maior fator de risco para ter mesmo suscetibilidade para isso. Pode ser sim que futuramente a gente saia testando todo mundo. Eu acho que todo mundo tem vontade de fazer um teste genético. Na verdade, nem todo mundo tem. Tem paciente que não quer testar mesmo, já tem um histórico florido, não quer testar porque não sabe se vai lidar com isso, né? Se saber que tem uma mutação, que ele tem um risco aumentado de outro tipo de câncer, tem paciente que não quer ter essa informação. Então, eu acho que a gente acaba pesando muito. Orienta, informa, o paciente acolhe, tenta ver se ele realmente quer fazer. Mas talvez vai ser esse o caminho, assim, de futuramente todos nós testarmos. Eu acho que esse índice aí de apenas 10% dos casos pode mudar, porque a gente está vendo muito paciente jovem com câncer. Então, eu acho que esses dados vão mudar futuramente. Não, a medicina, ela é muito... ela é cheia de mudanças, né? Então, assim, a gente precisa de dados, de estatística para conseguir modificar algumas coisas. Então, hoje o que a gente sabe é que 90% dos casos são esporádicos, 10 são hereditários, e por isso que a gente tem recomendações muito precisas. Antigamente, o teste ele era muito caro. O teste chegava a cerca de 10 mil, 15 mil reais. Hoje, esse teste barateou muito. Hoje, a gente consegue fazer testes por 1.500, 1.800 reais e um teste expandido. Então, o acesso está muito melhor. E quem sabe aí futuramente a gente consiga inserir isso no SUS. Lei já tem para isso, mas a gente ainda não tem isso efetivado ali na prática, né? Não, perfeito. Ô, Rosi, pegando o gancho aí dos pacientes jovens, né? A gente realmente, eu não sei se de fato os números estão aumentando, se a incidência de câncer em jovens está aumentando ou se é uma percepção que eu tive, enfim, trabalhando num hospital grande, como um hospital regional do Litoral Norte. Mas de fato está aumentando, isso é estatística, é uma impressão. Se, sabe, se estiver de fato aumentando, já se tem teorias, será alimentação, exposição ambiental, uso excessivo de celular? Tô brincando. Mas realmente a gente tem notado em geral que os casos de cânceres em pacientes jovens têm aumentado, né? Então a Sociedade Nossa de Oncologia até tem estudado bastante sobre isso. E o que a gente entende é que, assim, os pacientes, eles estão cada vez mais, os jovens no caso, né? Cada vez mais sendo expostos, muitas vezes, a uma dieta mais de fast foods, até por conta do estilo de vida. Então, a gente muitas vezes não tem tempo para se cuidar, para dormir, para fazer uma atividade física, para se alimentar de uma forma adequada. Então, os nossos avós, eles muitas vezes eram da roça, então eles conseguiam comer alimentos com menos agrotóxicos, mais orgânicos, coisa que atualmente não é a nossa rotina, né? E a gente sabe que se alimentar de alimentos orgânicos é muito mais caro, então nem todos têm essa condição. As pessoas acabam comendo muito mais embutidos, muito mais enlatados. Porque se você for ver, se alimentar bem é caro também, né? Então, assim, o que eu vejo muito e o que as sociedades e a literatura fala, realmente essa questão da alimentação que tem pegado muito, então, muito agrotóxico, muitos embutidos, muitos enlatados. Às vezes a gente come uma fruta ali achando, eu tô comendo super saudável, mas eu já vi dados de que, por exemplo, o mamão
é uma das frutas não orgânicas, né? Quando não orgânico, que tem o maior índice de agrotóxico. Então, assim, são coisas que a gente não tem muitas vezes controle sobre aquilo. O que gera muitos que a gente chama hoje de disruptores endócrinos, né? Os microplásticos, então o plásticozinho ali que a gente esquenta no micro-ondas, né? Que liberam partículas, e isso pode gerar inflamação no corpo e provocar mutações nas células. Hoje, muito uso do cigarro eletrônico, e isso é pior até do que o cigarro convencional. O álcool. Então, hoje a gente sabe de dado mesmo que qualquer porcentagem de álcool ela já pode aumentar o risco de câncer. E essa questão da nossa vida corrida, de um estresse, não o estresse em si que vai gerar obrigatoriamente o câncer, mas uma vida corrida te leva a ter uma rotina que não é tão saudável, né? Então, o que a gente tem de dado concreto é isso: a alimentação errada, inadequada, o sedentarismo, a obesidade, que é a doença do século. Então, tudo isso aumenta um fator de risco para o câncer. Entendi. Então, assim, resumindo, a principal teoria por trás do aumento da incidência de alguns cânceres em jovens, e a gente está falando de câncer de mama, câncer do trato gastrointestinal, imagino, certo? Não sei se tem mais algum relacionado, mas é principalmente a alimentação, então. E o sedentarismo. Isso é Alimentação, sedentarismo. E o tá, tabagismo. o tabagismo, o álcool, né? Uau, isso. E, por exemplo, atividade física, por outro lado, se o sedentarismo é um fator de risco, a atividade física é um fator de proteção. Com certeza. Não só de proteção, como ele ajuda na cura do câncer que está sendo tratado. Mas de maneira direta, por exemplo, liberando neurotransmissores, liberando proteínas do bem, ou através de uma ação indireta, porque ele reduz o peso, enfim, melhora o padrão de sono, como que ele se sabem Reduzindo ali padrão realmente inflamatório do corpo. Então, aumentando muitas vezes aquelas citocinas que são benéficas, né? Então, assim, ele reduz o padrão inflamatório do corpo, o ganho de massa muscular e redução da gordura, né? Porque a gordura inflama mais, a gordura aumenta mais receptores, no caso da mulher com câncer de mama, aumenta mais receptores de estrogênio e progesterona, a gordura, então se transforma em mais hormônios ali. E então, quando o paciente faz mais atividade física, ela tem mais massa magra, a gente acaba potencializando o nosso tratamento, por exemplo, de um bloqueio hormonal. O paciente com câncer de cólon que está fazendo atividade física, é isso que você falou. Tem toda a questão envolvida. Paciente que faz atividade física, ele se alimenta melhor, ele dorme melhor, né? Mas ele também libera hormônios de forma endocrinológica que faz um papel anti-inflamatório. E tudo que é ali meio anti-inflamatório naquele nosso corpo, ele vai ajudar na cura dessa doença ali. Porque a célula, ela se modifica por conta de coisas que inflamam. Então, ela muta e vira um câncer. Então, e tudo que provoca uma desinflamação vai ser benéfico. Perfeito. E uma outra questão é realmente o consumo de embutidos, né? Isso também é comprovado, certo? Que salame, salsicha, presunto, tudo isso aumenta a chance de câncer coloretal, né? Com certeza. E isso é um dos fatores de maior risco também. Tá. Eu tenho, só desculpa, eu tenho alguns pacientes que a gente recomenda na ortopedia, né? Perda de peso, etc. Eu tenho alguns pacientes que aderiram à famosa dieta cetogênica, as dietas que são praticamente puramente proteicas. Entendi. E eu já ouvi falar, não sei se é mito, você pode tentar nos esclarecer, se o consumo excessivo de carne
ele pode estar associado também ao câncer coloretal ou não? Não carne processada, não carne assim embutida, mas carne fresca, Carne vermelha, né? A carne vermelha. carne A, vermelha. a carne vermelha em excesso, ela pode sim aumentar o risco de câncer de cólon retal. A carne vermelha em excesso. Então, a gente, até quando vai recomendar alguma alimentação, a gente recomenda a dieta do Mediterrâneo. Claro que a gente não tem nenhuma dieta que é milagrosa, dieta que vai ser Dieta da cura do câncer. Mas a dieta do Mediterrâneo, que é aquela dieta rica ali em verduras, frutas, é, em carne branca, né? Peixe, é, é uma dieta muito mais saudável. É uma dieta muito mais equilibrada e é a melhor dieta. Tanto que quando a gente vê. Tem até uma série, eu não me recordo agora o nome que tem na Netflix, que eles. Que é alguma coisa dos pacientes, das pessoas que vivem mais, por que que eles vivem mais, né, em Ah, determinados lugares aí do mundo. E aí, quando eles vão estudar qual é a rotina daquelas pessoas, é uma dieta mais mediterrânea, uma dieta mais orgânica. Essas pessoas fazem atividade física, se exercitam mais, então são pacientes centenários que vivem 100 anos com qualidade de vida. Então a gente sempre recomenda a dieta do Mediterrâneo mesmo. tá. Mas claro que você pode comer a carne ali, não é para ser em excesso, mas ela também, ela pode, o paciente pode se alimentar, porque às vezes os pacientes usam aquilo como uma regra, eu não posso nunca mais, porque se eu comer um pedaço de carne eu vou ter câncer, carne vermelha. Não é bem isso também, é tudo um equilíbrio, tá? Não, que bom. Acho que o equilíbrio é a É a palavra-chave, palavra-chave. qualidade de vida. É, equilíbrio na alimentação, na atividade física, né? A gente tem certeza que a atividade física é benéfico, mas também dentro de certos limites para a saúde. Sono, né? Sono adequado. Eu não sei se há alguma relação, já alguma comprovação de sono insuficiente com causar câncer. Não sei, mas com certeza é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, e claro, lembrar que a gente pode ter um fator genético associado e que a gente precisa fazer os rastreios, né? Mesmo quem é saudável ou não, enfim, precisa se ligar aí, porque todo mundo está sujeito, e se a gente descobre precocemente, é realmente o cenário ideal dentro do que é possível. A gente está agora com 40 minutos de live e a gente está dividindo as nossas lives, então, dessa maneira, cerca de 40 minutos no nosso bate-papo, e aí esses minutos finais a gente vai responder perguntas e comentários. Tá, Certo. joia? Eu vi que tivemos aqui vários participantes que deixaram perguntas. Vamos selecionar algumas aqui para passar para você, tá, joia? Mas enquanto eu seleciono aqui, Rose, se você quiser deixar, puxar algum outro tema, falar alguma coisa, deixar um recado aqui, não final, porque a gente ainda tem mais 20 minutos, mas falar algo que a gente não abrangeu aqui na nossa conversa, fique à vontade, Rose. Tá, Dimas. Uma coisa que eu acho super interessante, muitas vezes a gente conversar, que a gente acabou não abordando aqui, né? É, são as questões das sequelas que ficam do tratamento, Tá. né? E, e até é interessante também trocar essa ideia com você. Se você puder, não sei se você vai conseguir participar aí enquanto. Claro. Hoje, nosso tratamento mesmo de câncer de mama, né? A gente faz muita medicação que é bloqueio hormonal. Então, essas pacientes acabam sendo induzidas ali muitas vezes a uma menopausa precoce ou intensificando os sintomas da menopausa. E elas sentem muita artralgia. Então, é uma coisa que a gente acaba tendo muita dificuldade de manejar no ambulatório da oncologia. E aí a gente precisa muito da ajuda da ortopedia, da reumatologia. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue ter facilmente ali o ortopedista no SUS, né, para nos ajudar.
Mas sempre quando o paciente consegue, eu encaminho para vocês ajudarem nesses manejos, assim. Quando é algo relacionado ao nosso tratamento, eu não sei se você tem essa vivência, assim, Dimas, de pegar esses casos de pacientes com artralgias e muitas vezes artralgias limitantes. Como que a ortopedia poderia melhorar, assim, nessas complicações que geram do tratamento? Você diz em relação à dor, né? A A dor. dor, justamente. Ó, assim, esses pacientes, muitas vezes, eles acabam tendo um quadro de perda de massa muscular associado à sarcopenia. E eu vejo que a perda de força muscular, ela é um fator de risco para dor articular. Eu falo para os meus pacientes, o envelope de músculo, ele protege uma articulação. Quanto mais forte for a sua coxa, menos vai doer o teu joelho. Por exemplo, Uhum. quanto mais forte for o seu deltoide, menos vai doer o teu ombro, tá? Então, assim, a gente sempre avalia o status da musculatura desse paciente, ver a flexibilidade, o alongamento das articulações, porque esses pacientes muitas vezes acabam ficando mais recolhidos e eles acabam também tendo mais encurtamento muscular e etc. A gente pode ter nos pacientes oncológicos que estão fazendo radioterapia ou quimioterapia, dor com um caráter de uma dor talvez mais neuropática, então a gente eventualmente precisa entrar com medicações não anti-inflamatórias, analgésicos comuns, mas para dor neuropática. Mas muitas vezes esses pacientes têm alguma doença osteoarticular, um quadro de artrose ou uma artrite, e a gente pode fazer também um tratamento direcionado para a própria doença, uma Uhum. infiltração, enfim, aí realmente é caso a caso Caso mesmo. a caso, com certeza. Caso a Isso caso. que você fala é bem importante mesmo, assim, porque o que a gente sempre orienta os pacientes a fazerem atividade física, é até importante os pacientes que estão assistindo aqui. O quanto faz diferença, né, a atividade física nesses cenários, porque a gente vê que as pacientes que fazem mais atividade física, elas relatam menos dores mesmo, justamente porque esse ganho de massa muscular, como você falou, protege e acaba reduzindo ali essas artralgias, né? E elas são muito mais inflamatórias da doença do que mecânicas, sabe, Dimas? Por conta Tá, da nossa medicação. Que a gente vê que as pacientes dormem, aí acordam com dor, e ao longo do dia vão se movimentando, elas melhoram. sim, Quando é do bloqueio hormonal. tá, tá. Então, eu vejo que realmente a atividade física, isso já é de dado mesmo, de estudos, né? Realmente faz muita diferença. Perfeito, perfeito. De vez em quando temos, né, os pacientes em comum, né, os pacientes e os pacientes que estão em tratamento de câncer, muitas vezes, quando tem alguma dor, eles têm muito medo daquela dor significar uma metástase, né? Então, é importante realmente esse esclarecimento para os pacientes, né? E fica a dica aí, vamos realmente se mover. A gente separou aqui algumas perguntas. A Mariângela, nossa querida Mariângela, perguntou aqui, Rose, se o paciente acima de 80 anos pode apresentar o câncer de mama e se há alguma diferença especial em relação ao tratamento. Sim, paciente idoso, né, pode ter câncer de mama com certeza. O que acontece é que câncer de mama em pacientes mais idosos, em geral, eles têm um crescimento mais lento, né? Então, os tratamentos a gente acaba individualizando para esse paciente idoso, porque tudo vai depender do status desse paciente, da performance desse paciente. Eu tenho paciente idosa de 80 anos que é super fit e consegue muitas vezes fazer quimioterapia. E eu tenho um paciente de 80 anos que já é mais frágil, e aí muitas vezes eu não consigo fazer uma quimio, então eu tenho que fazer uma droga ali menos agressiva, se for hormonal, né? Se for uma doença hormonal, a gente consegue fazer bloqueios hormonais. Se não for, a gente tem que tentar pensar em algumas drogas que não sejam tão tóxicas para esses pacientes.
É tanto que hoje, dentro da oncologia, tem a sub-área de oncogeriatria, justamente para saber qual a melhor droga vai ser possível de indicar para esse paciente, se esse paciente vai perder performance com o nosso tratamento ou não. Mas paciente idoso também pode ter câncer, ele também precisa ser cuidado. É, E é um paciente que muitas vezes a gente esquece, às vezes tem paciente demenciado que acaba, muitas vezes a gente não olha mais ali, não examina tão bem, e vai ver a lesão já está gigantesca. Mas os pacientes precisam ter um olhar assim, não é porque ele é idoso que ele não vai ter câncer, tá? Na verdade, o câncer é muito mais comum até nos idosos. Não, perfeito. Acho que quanto mais idoso, mais envelhecido vai ficando o material genético e mais propensão, Mais né? propensão. A questão é que o câncer em paciente jovem, ele tem uma alta carga proliferativa. E no paciente mais idoso, ele cresce de uma forma mais lenta. Isso é Perfeito. o habitual de acontecer, sabe? Eu tenho uma pergunta aqui da Rosiana Castilho. Ela perguntou qual o procedimento para conseguir esse teste genético. Só acho que uma dúvida assim, é um exame de sangue? É um exame que vê tudo? Só dá esse briefing para a gente, por favor, Rosi. O teste genético ele pode ser feito tanto pelo sangue, como um exame normal, laboratorial, como por uma coleta de saliva. Isso é mandado por um laboratório, e aí a gente tem alguns laboratórios que fazem, e aí eles vão fazer essa análise molecular que a gente fala, né? Dura aí 28 dias em média para sair esse resultado. Mas é feito pelo exame de sangue normal mesmo, mas isso é solicitado por um médico especialista na área. Então ele vai dizer o que, que ele quer. Ah, é um painel expandido, hereditário, com pesquisa para tais genes. É um painel multigênico, então ele vai especificar o que ele quer. E aí o paciente coleta do sangue ou da saliva. Hoje está muito fácil porque os laboratórios eles mandam para casa. A maior parte dos pacientes coletam do raspado mesmo ali, sabe? Bucal, da saliva, enfim, que é um teste de DNA. Então não precisa ele ir lá coletar o exame de sangue. Entendi. E você acha que tem alguma subespecialização na oncogenética? Isso. Eu Você tem, faço essa parte de oncogenética também. que legal. E no seu consultório você deve procurar vários pacientes para fazer esse perfil, né? Isso, isso. Que E aí bacana. hoje esses grandes laboratórios, eles estão fazendo até uma forma de tentar mesmo fornecer de uma forma que fique mais fácil para as famílias. Por exemplo, um paciente que fez um teste genético e veio uma mutação. Ele pagou lá 1.800 no teste. Se ele tem uma mutação, o laboratório ele vai fornecer, dependendo do laboratório, para 4 até 6 membros da família sem custo adicional. Então, os outros membros da família não vão precisar pagar. Então, vai estar tudo embutido dentro daquele valor que o paciente já pagou. Agora, se ele não tem a mutação, aí ele não vai testar. Mas se tiver, ele testa outros membros. Perfeito. Vou pegar uma outra pergunta aqui, que é de um dos sócios aqui, o doutor Rodrigo Pomarico. Nós somos ortopedistas, né? E a gente opera bastante e a gente usa muito a radioscopia. Para quem não sabe, a gente usa um raio-x no intraoperatório para conferir Hum, as nossas placas, parafusos, etc. Outras especialidades também usam urologia, vascular, neurocirurgia. Qual é o nosso risco para isso, Rose? A gente usa, obviamente, a as proteção, proteções, né? mas, por exemplo, a gente expõe as mãos, né? Aqui no Brasil a gente não tem aquelas luvas que são radiopacas, enfim, nem todo mundo usa o protetor de tiroide. Existe evidências, relatos de problemas relacionados ao uso da radioscopia? Então, se usada corretamente, como você falou, ela não aumentaria esse risco. Mas se você não tem uma proteção adequada, com uma exposição prolongada em determinado lugar, aí sim você pode aumentar um risco naquelas regiões ali de provocar um câncer.
pelo excesso de radiação por um tempo, né? Quando é muito tempo na mesma região, prolongadamente, sim. Mas se você usa corretamente, com as proteções adequadas, não. Tá, perfeito. Fica a dica aí, então para todo mundo, né? Não só os médicos, mas toda a equipe de enfermagem, que também, né, acaba se expondo aí, né, muito cuidando dos outros, a gente se expõe à E radiação. acaba esquecendo de se cuidar, de se proteger, né? Exatamente. A Alessandra mandou aqui o nome da série que você falou. É Os Segredos da Alimentação, da Netflix. Talvez seja essa, Os Segredos da Alimentação. Fica a dica Deixa- aí. Não sei se é essa que você tinha Não recomendado. era, não era essa, mas essa daí eu vou assistir então também. E a Edna perguntou se o consumo de carne vermelha pode ser associado a outros tipos de câncer além do de cólon. A relação maior é com câncer de cólon, realmente. Ah, perfeito, perfeito. É isso aí, é isso aí. Acho que a gente retirou aqui as principais dúvidas, passando aqui. Aqui, ó, uma pergunta aqui que vai assim com o seu dia a dia e é uma questão realmente sensível. Pergunta do doutor Renan, que também é ortopedista, aqui um dos sócios. Nós nos deparamos muitas vezes com a necessidade de dar notícias ruins, né, para os pacientes. E aqui o que ele me perguntou é como dar a notícia de um resultado positivo para câncer em um paciente. Você tem alguma técnica? Como que você aprendeu isso? Nós somos, na verdade, ensinados realmente na faculdade, assim, tem uma técnica, tem um protocolo que a gente chama de protocolo de Spikes, que é um protocolo utilizado para você dar comunicação de más notícias. Mas eu acho que não é seguido por todo mundo, assim, muitas vezes, né? Mas a gente tem essa formação na faculdade, sim. Mas eu acho que mais do que um protocolo, assim, é a gente se sensibilizar naquele momento com a dor daquele paciente, tentar tirar todas as informações, né? Tentar buscar responder todas as angústias, tirar todas as aflições que aquele paciente possa estar enfrentando. Muitas vezes a gente não vai conseguir tirar, claro. Mas eu acho que acolher, dar um pouco mais de esperança, tentar ajudar com mais qualidade de vida e deixar esse paciente mais orientado sobre todo o percurso que ele vai percorrer ali, eu acho que acaba amenizando essa situação, sabe? Eu acho que o paciente ter segurança no profissional que está ali com ele acaba amenizando tudo isso. Ele entender todos os caminhos que ele vai seguir, porque o paciente chega com muito medo do que ele vai enfrentar. Então, a gente tem que estar ali com ele, de mãos dadas, tentando, como que eu posso falar, dançar ali conforme o que ele está enfrentando, né? Mas assim, não tem uma receitinha de bolo de como dar essas más notícias, assim, de uma forma que o paciente não sofra, porque é doloroso você ouvir que você está com câncer, por mais que o profissional seja acolhedor, que seja empático com você, o diagnóstico de um câncer não é nada fácil. Então, a gente tenta ao máximo conseguir fornecer isso de uma forma que não gere tanto sofrimento. Então, buscar entender se esse paciente compreende tudo que está acontecendo com ele. Perfeito. Nosso tempo aqui, infelizmente, está chegando ao fim. A gente chegou aqui a ter 35, 37 pessoas simultaneamente. É a nossa segunda live, acho isso muito bom. Teria muita coisa para conversar ainda. Quem sabe a gente não volta aqui em algum momento, né, para conversar sobre os tratamentos. Talvez você tenha muitos pacientes que tenham dúvidas em relação também aos prognósticos que hoje mudaram, né? A gente, assim como tem diagnóstico mais precoce, acho que a mortalidade por câncer, o perfil mudou, talvez tenha diminuído. Então, vamos ver se a gente consegue, em algum momento, retornar aqui com a doutora Rose. E eu agradeço muito, tá, a todos que participaram, agradeço muito a Rosiele.
E deixo aqui em aberto para você fazer, Rose, algum comentário final, chamar as pessoas para fazer a prevenção. Como você falou logo no começo, o Outubro Rosa, mas não é o único mês no ano que a gente tem que se preocupar, né, mulherada? Então, pode, por favor, Rose, deixar aqui alguma palavra final para a gente, para o nosso público. Então, eu queria deixar aqui a minha mensagem de que realmente as mulheres devem se cuidar, devem conhecer seu próprio corpo, até por isso elas vão conseguir entender se tem algo de errado ou não, observar os sinais que o corpo dá, né, observar sintomas, muitas vezes não deixar que às vezes alguns colegas acham que não seja nada, então busquem, se informem, tentem fazer seus rastreios, busquem exames de qualidade, não são todos os lugares que nós temos exames de qualidade, então tentem entender onde esses exames são feitos de forma confiável para você conseguir ter um diagnóstico mais precoce e certeiro. Então, não deixem, passe essas informações para todos os familiares, para quem está ali com você convivendo diariamente, que rastreio precoce salva vidas e você pode ficar curado. Hoje, a gente tem que entender que o câncer ele vai ser a doença mais prevalente, né, Dimas? Você falou das doenças cardiovasculares, mas o câncer, a estimativa é que a partir de 2030 ela ultrapasse as doenças cardiovasculares. Então, todos nós, ninguém está isento de ter um câncer. Então, todos nós temos que nos cuidar. Fazer atividade física, se alimentar de uma forma adequada, não fumar e evitar o álcool. E Perfeito. muito obrigada, Dimas, por hoje. Obrigada a todo o grupo do IoT. Foi ótima live. Eu acho que a gente conseguiu responder aí várias dúvidas dos participantes. E eu fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas comigo também ali pelo direct do Insta e a gente fazer outros eventos desse. Com certeza, Rose. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.